você pode recuperar um dia. Agora, quando alguém rouba a sua liberdade, aí ele levou a tua vida toda embora. E mais ainda, né? Mais importante que a vida, não há dúvida que essa nossa liberdade, e a nossa liberdade, você garante um poder de persuasão. Todos os países que se transformaram em ditaduras foram precedidas por campanha de desarmamento, e a esquerda, não começou no Lula, começou antes dele, buscava desarmar o cidadão de bem. Até a imprensa no Rio de Janeiro de hoje divulga que, levando-se em conta o bimestre do ano passado para esse ano, o número de roubos a domicílio aumentou 37%. Roubo com violência, com o desarmamento, cada vez mais o bandido torna-se uma pessoa que se sente seguro no teu serviço, sabendo que não vai encontrar reação para o outro lado. E é o jornal o Globo que diz aqui na capa aqui essa questão do 37%. Mas tudo bem. O que eu estou fazendo aqui? Tá? O que eu fiz ao longo de 7 mandatos em Brasília? O que eu pretendo fazer para me apresentar para os senhores como sendo talvez uma opção no quadro político do corrente ano. Estou com 63 anos de idade, fiquei 17 anos no nosso exército brasileiro. Está aqui o coronel Zuco, meu colega de farda. Ele só está um pouquinho errado porque eu sou artilheiro, ele é de cavalaria, é isso mesmo? Com ele tudo é rápido e bem feito. Então, depois de muito tempo dentro do parlamento, quero agradecer ao Ângelo Lenzoni o convite para comparecer aqui no Rio Grande do Sul. Agradecer o presidente da associação aqui por esse momento também. Então, ao longo de 7 mandatos, depois de conhecer bastante a Câmara, o seu funcionamento, eu pensei com os meus botões, né? Por que a gente não tenta, mesmo sem ter um partido grande, como todo partido minúsculo agora, será que tem, se não me engano, 8 segundos tempo de televisão, praticamente não tem fundo partidário, mas como nós podemos se apresentar como uma opção diferente do que está aí? O Lula, há poucos anos, falou que era muito fácil disputar eleições no Brasil porque não tinha direita, só tinha esquerda, era entre eles. PT passa o PSDB, que retorna para o PT, que faz um gol e a luta continua. Então, tendo em vista o que vem acontecendo no Brasil, para onde nós estamos caminhando, resolvemos apresentar. E aí vem o que fazer, o que propor, o que pode ser feito. Primeiramente, quando eu falei que não entendia de economia, eu pensei que a grande mídia, né, entendesse isso como um ato de humildade. Que, afinal de contas, né, Dilma entendia, era economista, fez essa besteira que está aí. Né? Então, eu levei pancada até não querer mais, e graças a Deus apareceu um economista renomado, dentro e fora do Brasil, de nome Paulo Guedes, que nos encontramos, e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: o que tu viu em mim? Quem sou eu? Sou um patinho horroroso nesse quadro político que está aí. A gente não tem nada ao nosso lado, né? Tem, logicamente, uma boa aceitação por parte da população brasileira. E ele falou aquilo que eu tenho falado ao longo de muito tempo. Depois dos 60, nós já estamos no lucro, concorda ou não? Nós temos a obrigação agora de trabalhar mais ainda para mudar esse Brasil, para deixar algo melhor para os nossos, mas nem filhos, né, para netos, que eu já sou vovô também. E dentro desse espírito, começamos a conversar, já tivemos vários encontros, e os problemas que eu levei para ele, vocês também levariam. Tá? E eu perguntei, tem como resolver essa questão econômica? O que tem que ser feito para o Brasil sair da crise? E ele falou que tem como. E eu tenho que confiar 100% nele. E ponto final. E assim sendo, entre as propostas que eu fiz, né, quando fala em negócios, em comércio, em investimento, há questões do grande carga tributária que nós temos. Né? E é sempre aquela pergunta, tem como diminuir, não são todos, né, alguns impostos, sem que se comprometa setores da sociedade? Falou, tem. Como manter o tripé econômico? Taxa de juros, preço do dólar, responsabilidade fiscal? Sim. O que poderia ser feito no tocante à reforma da Previdência? Logicamente, você vai ficar obrigado a respeitar os direitos adquiridos, ninguém quer passar o trator em cima disso. E como arrecadar mais sem aumentar impostos? Né? E Deus, eu posso dar a minha contribuição também,
E passa, logicamente, para que o mercado comece a funcionar, a primeira coisa é a questão da segurança. Que sem segurança não tem economia. Há 2 anos eu falo isso, apanhava da mídia. Agora o pessoal entende que o ano retrasado, por exemplo, só na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, 400 estabelecimentos comerciais fecharam as suas portas, basicamente por questão de insegurança. Eu não saio à noite para comer pizza no Rio de Janeiro. Em consequência, algumas pizzarias foram fechadas. E assim acontece no mercado como um todo. E aquela velha ideia também. Se fala muito em primeiro emprego. Eu acho que nós temos que lançar um programa chamado Primeira Empresa. Até para aqueles que falam tanto em direitos, que nós queremos direitos, sim, mas só falam em direitos, sinto na pele o que é ser patrão no Brasil. Não é fácil ser patrão no Brasil. Continuamos em frente. O que podemos fazer para agregar valor naquilo que nós temos aqui no nosso Brasil, né? Um subsolo riquíssimo, terras agricultáveis, praias maravilhosas, pantanais matogrossense, região amazônica. Como implementar o turismo nessa área? Passa também por uma questão de segurança. Né? A gente tem outras pessoas que chegaram a nós. E essa equipe está sendo formada por voluntários, como, por exemplo, o general Augusto Heleno. Ele vai indicar o futuro ministro da Defesa, que, logicamente, será o oficial general do último posto. Como, por exemplo, interessa para os senhores. Eu peço que levante o braço quem tiver certeza quem é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia. Alguém tem certeza? Levanta o braço, por favor. Né? Tem muita gente até. Eu, quando fui perguntado há pouco tempo, não sabia. Confesso a vocês. Então, o ministro da Defesa, eu não quero falar o nome dele aqui, pode ser alguém que goste dele, mas ele, ministro da Ciência e Tecnologia, mas é uma pessoa que não sabe a diferença de lei da gravidade para gravidez. Então, esse cidadão pode ser bom em outro lugar, lá não. Agora, por que tem isso? Aí passa pelas tais indicações políticas, que eu tenho tratado com o Oswald Lenzoni, mais os 40 parlamentares, né? Como driblar isso? Como conseguir indicar ministros competentes para respectivas áreas, sem perder o tal do apoio do parlamento? A imprensa sempre me questiona, como é que você vai partir para a governabilidade sem dar para partidos políticos, ministérios, bancos oficiais e estatais? Então estamos trabalhando num plano nesse sentido. Pensando nessa situação, né, ciência e tecnologia, eu me aproximei do quem? Do astronauta Marcos Pontes, que é um motivo de orgulho para nós do Brasil, ter um homem com esse passado, que já esteve no espaço. E ele quer trabalhar nessa área. Daí, logicamente, caso a gente se eleja presidente, é uma pessoa que vai nos ajudar e muito na frente do Ministério da Ciência e Tecnologia, e todo mundo vai saber quem é essa pessoa. Então, a formação do Ministério, com o apoio de outros colegas que não só são indicação minha, passa por indicação dessas pessoas que estão comigo, passa por indicação por parte de vocês também, a gente pretende, quando começar uma possível campanha, para vocês saberem quem estará conosco o ano que vem, caso eu venha a ser candidato e caso me eleja. Porque os demais pré-candidatos, como é sempre feito no Brasil ao longo dos últimos 30 anos, acaba as eleições, eles vão lá para os porões do Jaburu e loteiam os ministérios, bancos oficiais e estatais. Essa é a chave, né? Essa realmente é a comprovação de que a ineficiência do Estado se fará presente, bem como a corrupção continuará graçando em nosso meio. Isso nós temos que mudar. Isso, para mudar, nós temos que ter alguém que chegue lá com isenção. Por isso eu não aceito, né, negociações com partidos que não têm um espírito igual a esse. Partido, um ou outro, que quer fazer coligações conosco, dividindo o governo, nós não podemos aceitar. Ou nós chegamos de forma independente, ou não chegamos. E outra coisa também importante, temos discutido, né? Qual seria um possível plano de governo para todos nós? O nosso plano de governo, pode ter certeza, quando eu apresentar, vai ser o pior de todos. Por que é o pior de todos? Porque os planos de governo são peças de ficção.
O cara apresenta ali um plano maravilhoso para o Rio Grande do Sul. Qualquer um ao ler aquele plano vai ficar maravilhado. Mas pode ter certeza, acabou a eleição, bota-se no lixo aquele plano e o cara bota o teu plano na cabeça e vai tentar aí terminar o seu mandato agindo dessa forma. O nosso, quando eu falo o pior possível, eu quero dizer o quê? Será verdadeiro. Como a imprensa perguntou agora há pouco, se a gente vai anichar a dívida do Rio Grande do Sul. Vai ter no Rio de Janeiro, tem no Rio Grande do Norte. Se falar em municípios, não tenho o número exato aqui hoje, mas acredito que mais da metade tem dívidas e gostaria de ser livre dela. Mas vai jogar para a União? Como a União vai pagar isso aí? Se hoje, no orçamento nosso, 93% do mesmo é comprometido com despesas obrigatórias. Não vai ser fácil a vida de qualquer um que porventura se eleja presidente no corrente ano, com isso que nós temos pela frente. A nossa dívida interna, no final do ano, deve se aproximar de 4 trilhões de reais. E daí? É a mesma coisa que aquele elemento pobre, quando casa, né, faz um crediário para pagar a festa de casamento. Não vai dar certo o casamento. Agora, nessas questões, nós temos buscado o apoio de quem entende para ter um plano razoável de economia, para nós sonharmos com mudanças. Onde eu tive, com o Ângelo Lenzoni, mais o meu filho Eduardo Bolsonaro, e mais o Nishimura, que é um deputado do Paraná. Tivemos agora na Ásia, né, Japão, Coreia do Sul e Taiwan. O que nós fomos fazer lá de forma bastante rápida? Conhecer de perto como países destruídos, em média há 40 anos, conseguiram se erguer e hoje em dia são um exemplo para o mundo sem ter nada. Taiwan, alguns chamam de ilha de pedra. O que o Japão tem perto de nós? Não tem nada. A mesma coisa a Coreia do Sul, mas tiveram um plano que levou tempo, investiu maciçamente na educação e conversando com autoridades dessa área, naqueles países, eles falaram uma coisa muito simples. Para nós aqui, na educação, temos seriedade. No Brasil, não. Basicamente, é uma liberdade total nas escolas, onde o garoto não tem responsabilidade nenhuma perante o seu professor. Muitas vezes o professor tem dificuldade de exercer a sua autoridade, e o currículo escolar para ser educado, que eu estou me polindo muito, né, é sofrível. Temos que mudar isso, e se muda como? Depende do parlamento brasileiro. Mas nós temos que ter fé, ter esperança e entrar em campo para começar a mudar essas coisas. O que nós temos que fazer? Eu sei que todo mundo pensa da mesma maneira. Nós temos que fazer os nossos filhos melhores do que nós. Tá? E alguns até falam, no seu caso, Bolsonaro, não é difícil. Tá? Mas tudo bem, nós temos que ter seriedade tocante a isso e buscar maneira de termos um bom ministro da educação para implementar essas políticas. Quem vai ser esse ministro? Alguém que vem do meio dos professores do Brasil. E assim são em todas as áreas. Então nós estamos buscando maneira, muitas coisas, temos propostas, tá? Para apresentar melhor, logicamente. E quando é possível e legal de fazer isso, é durante o período eleitoral. E daí, é aquela velha história. Vamos acreditar em mim ou não? Eu sei que no Brasil tem milhares de pessoas melhores do que eu. Entre os pré-candidatos, eu tenho certeza que não tem. São todos muito parecidos. Eu acho que eu não estou mentindo aqui não, né? Não. Se olhar, se perguntar para esse pessoal aí, o que você acha de ideologia de gênero? Ou não fala nada ou fica quieto. É para crianças de 6 aninhos de idade. O que tu acha da questão do estatuto de desarmamento? É um Estado que desarma um cidadão de bem e deixa o marginal armado, é um Estado, no mínimo, irresponsável. Temos que equilibrar esse jogo. O de hoje aqui, né, que está aqui por coincidência, roubos da residência que cresceram 37%. Eu não durmo na minha casa se não tiver uma arma ao alcance da minha mão. Fico em pé. Fico de plantão da hora. Tá? E eu acho que esse direito você tem que ter. Aquele que, porventura, queira dormir com uma arma em casa. Nós temos que, na questão da segurança, botar um ponto final na audiência de custódia. Até há pouco tempo, 60% em média daqueles presos em flagrante, em 24 horas é posto de liberdade. Caiu esse percentual para torno de 50%. Mas a audiência de custódia não é lei. E, no meu sentimento, é que isso não deu certo.
Temos que endurecer, não só endurecer as penas são duras já. Temos que mudar a lei de execução penal. Precisa do quê? Do parlamento brasileiro. Temos que começar, junto à imprensa, conseguir apoio, né, contra o politicamente correto. Né? Na questão da segurança, dá uma retaguarda jurídica para os homens da lei. Então, isso você fazendo, você estimula o turismo no Brasil, roda a nossa máquina da economia. Temos que fazer uma política externa sem um viés ideológico. Há pouco estive em Israel também. O que eu vi lá? Fui ver agricultura no deserto. A gente começa a pensar, como é que pode lá, que tem uma precipitação pluviométrica menor que o semiárido nordestino, tá? Lá eles conseguiam até a lei da garantia alimentar exportar para a Europa. E quando se fala em garantia alimentar, eu tenho uma preocupação muito grande. Posso estar equivocado, se alguém me convencer do contrário, tudo bem. Tá? Há algum tempo se estuda o governo do PT e continua os estudos, talvez brevemente comece a se transformar numa realidade isso aí, vender terras agricultáveis do Brasil para o capital externo. A China é um país, nós devemos manter, obviamente, acordos e comércio com eles. Mas, a partir do momento que você começa a vender terras para a China, que é um país preocupado com isso, porque tem uma população próxima a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, começa a comprar nossas terras, nós estamos abrindo mão, no meu entender, da nossa segurança alimentar. Tive uma notícia, estou confirmando agora se é verdade ou não tenho certeza, né? Então deixo claro isso aí, que dos últimos empréstimos da China para a Petrobras, de 5 bilhões de reais, nós estamos pagando com 100 mil barris de petróleo por dia. Eu acredito que essa não é uma política, não digo nacionalista, mas uma política patriótica, de se pensar em seu país. Não podemos levar o nosso comércio para essa área. Quando se fala em privatizações, temos em torno de 150 estatais no Brasil. Eu acho que a gente pode, num mandato de 4 anos, né, privatizar ou extinguir metade disso. Obviamente, com modelos apropriados. Não é privatização, porque a Embraer já está privatizada. Mas nós sabemos que a Boeing, tá, quer uma parceria com a nossa Embraer. De acordo com o modelo, temos que buscar essas parcerias. Quando eu falei há pouco de Israel, o que eles têm lá, e eu estive com o ministro da agricultura deles, eles querem fornecer essa tecnologia para nós de graça. E devemos aproximar desse tipo de país. Fui ver lá a questão da pesca, né? Como eles conseguem criar roubá-lo no deserto. A gente olha para o Brasil, como é que pode um país desse tamanho, a nossa pesca, não significar quase nada tocante ao consumo de carne per capita por ano? Daí a gente vai para a questão do agronegócio. Há uma briga no atual governo, sempre teve, entre o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente. Aí a sugestão, vamos fundir esses ministérios, acaba com a briga. Acredito que agindo dessa maneira, não são soluções muito simplistas, vai ter reação por parte de alguns setores, mas é o tal negócio, o presidente está lá para decidir. Não é para compor com todo mundo, tá? Em especial com partidos. É para mostrar solução. Posso ir encerrando aqui, para ficar aberta a perguntas? Dá para encerrar aqui. Quando se fala, por exemplo, né? Até a imprensa fez essa pergunta, tem estados aqui que arrecadam muito, mandam para a União e pouco retorna para cá, como é o Rio Grande do Sul. Agora, Roraima é o contrário. É um estado que tem tudo para ser um grande estado, né? Que tenha superávit na sua economia. E por que não tem? Questão ambiental e questão indigenista. Temos estudado isso, seria muito tempo para falar sobre essas questões, mas eu quero ir parando por aqui, até para ficar aberto a possíveis perguntas. Me desculpe a velocidade do que eu falei, né? Ficar aberto a algumas perguntas, até para aprender alguma coisa com o senhor. Bom, pessoal, então nós vamos abrir para perguntas. Primeiro levantar a mão ali, ó, por favor. Quer sentar um pouco? Microfone. Não, está bom aqui. Eu sou insentável. Ali, ó. Ali, ó. Lembra do quartinho?
Eu não posso brincar mais, que tudo acaba em processo, mas eu acho que essa brincadeira não tem problema não. Aqui está em casa. Boa tarde, boa noite, Bolsonaro. Primeiramente, é um prazer recebê-los aqui na nossa cidade. O senhor falou uma questão muito importante agora aí na questão de pouco tempo de televisão. Como o senhor vai se comunicar com a grande massa? Porque eu acho que é um ponto fundamental isso, e como nós aqui podemos exercer a nossa cidadania de chegar na grande massa. Bem, basicamente a grande mídia que nós temos é essa daqui. O Facebook tem derrubado algumas páginas de apoiadores nossos, derrubou o Bolsonaro opressor, né? A gente faz gestões junto ao Facebook do Brasil para tentar recuperar isso, mas isso aqui, o WhatsApp é a grande arma, apesar de ter muito fake news aqui também. E tenho dito que a imprensa vai bater tanto na gente que vai acabar nos promovendo como tem feito ao longo dos últimos anos. Não é de agora que apanho, não. Apanho desde antes do Trump ser candidato, que apanhava também, eu venho apanhando. Mas os grandes rótulos de homofóbico, fascista, racista, xenófobo, misógino, descobriram que eu não gosto de mulher também, né? Até eu respondi outro dia, se não gostasse de mulher, teria casado com um homem, pô. Tá ok? Então essas expressões, a nossa arma é essa daqui, e quem acredita na gente, vamos aqui servir de antídoto, né, para esses fake news aí. Obrigado aí. Oi, Bolsonaro, é um prazer estar falando com o senhor. A minha pergunta é referente ao armamento que o senhor falou, que vai fazer com que o cidadão se arme. Mas o senhor não acha que isso é muito perigoso, porque nos Estados Unidos isso não vem dando muito certo, porque à medida que se arma o cidadão, essa arma vai parar na mão dos assaltantes, que acabam assaltando as casas, e essa pessoa às vezes não está ali preparada para receber o assaltante, eles pegam desaprevenido e essa arma acaba voltando para o ladrão. Não seria pior ainda? Obrigado. Bem, nos Estados Unidos, morre mais ou menos, proporcionalmente falando, 7 vezes menos gente que no Brasil. Lá só não tem fuzil quem não quer. Tá? Até perguntaria para uma mulher aqui se pudesse responder. Queria fazer uma pergunta para uma senhora aqui. Você prefere ter no bolso um papelzinho escrito lei do feminicídio ou uma arma dentro de casa? Eu quero perguntar para uma senhora aqui. Eu sou mulher, arma ligada. Eu sou mulher. Tá. Então a arma é uma segurança. Aqui mesmo, roubos a casa no Rio de Janeiro cresceram 37%. Tá certo? Agora, quem não quiser comprar arma, que não compre. Obviamente, vai ter algum critério para você comprar arma de fogo. Não é você ir na esquina ali e comprar a tua arma. Ok? Mas não vai ser um critério rigoroso como é esse, que praticamente impede o elemento de possuir uma arma dentro de casa. Você tem que comprovar a efetiva necessidade, como está no estatuto, o critério tem que ser subjetivo. Agora, repito aqui, o Estado que desarma vocês, tá? E não desarma o bandido, é um Estado irresponsável, que quer botar a culpa no malandro cometer crime em vocês. Lá no Rio de Janeiro, até assalto a filho desempregado de madrugada é fuzil. E nós não queremos botar fuzil para vender, para vocês comprarem no mercado. Arma de fogo, sim, para quem quiser, com alguns critérios. E todo mundo que tiver uma arma legal em casa, ele não quer fazer besteira. Acredito que diminuirá em muita violência no Brasil o elemento sabendo que pode encontrar uma reação naquele lar, ou num carro, ou assaltando um transeunte, sabendo que mais gente com critérios tenha o direito à posse de arma de fogo também. Agora, eu ando armado. Por que você não pode andar? Com algum critério. A minha vida não é diferente de vocês. E grande parte de nós aqui não queremos ser cordeiro na mão de lobo. Eu prefiro morrer atirando do que morrer como um cordeiro. Parte com o gaúcho pega mal falar de desarmamento, pô. Boa noite a todos. No atual modelo de gestão, existe o loteamento de ministérios para que haja uma governabilidade.
o senhor advoga ao contrário disso e eu acho que é extremamente importante se o senhor conseguir viabilizar isso no governo. Mas tu não acredita que seja um problema tu conseguir aprovar coisas se tu não tiver uma Câmara dos Deputados a teu favor ou um Senado que esteja contigo? Isso não poderá ser um problema? Olha, eu não estou pregando aqui que a gente deva dar as costas ou bater de frente com a Câmara ou com o Senado. Nós temos que cumprir a Constituição. Nós somos os 3 poderes são independentes. Eu te respondo, né? Qual outra forma da gente governar o Brasil, tá? Se não sei essa que eu estou falando? Será que tem que ser no escondidinho, lá nos porões do Jaburu, conversando com homens da mala? O meu ex-partido, tá certo? Mandava na Petrobras. Até o querido Alberto Youssef, por ocasião do seu depoimento, está no YouTube, ele diz que apenas 3 parlamentares, né, do meu partido não foram na Petrobras. Isso é uma preocupação. Se eu pegar no YouTube o Joaquim Barbosa, quando ele foi relator do tal do mensalão, ele falou que na base aliada do governo, apenas Jair Bolsonaro não foi comprado pelo PT. Eu acho que isso aí tem que ser uma coisa para se orgulhar. Por ocasião do apoio da JBS, que colaborou via partido para 1.428 candidatos em 2014, apenas eu devolvi os 200 mil. Não foi lavagem de dinheiro porque eu recebi do partido, não foi da JBS. Devolvi para o partido e peguei depois do fundo partidário. Agora, fazer polícia dessa forma, eu acabei de falar Sérgio Moro aqui, eu quero um dia, se o Sérgio Moro concordar, tomar um café com ele, tomar um refrigerante, e não ficar respondendo pergunta para ele. Que o caminho para responder pergunta é esse tipo de governabilidade. Governabilidade passou a ser sinônimo de barganha. Falaram agora há pouco, você pode ser caçado. Eu não vou ser caçado por omissão e por corrupção. Será que eu posso ser caçado por tentar fazer a coisa certa? Eu não posso ter medo disso. Eu não posso, o presidente não pode ficar submisso ao parlamento brasileiro. O Temer só não foi para o espaço porque ele entregou tudo para o governo. E continua a mesma bandalha do PT, continua agora acontecendo. E deve vir um terceiro processo contra ele. Se a gente tiver um bom apoio popular, eu tenho certeza que dá para te vencer isso. E eu pretendo ser aquela pessoa que vai buscar o ponto de inflexão para a política brasileira. Para mim, prezado colega, é muito mais simples eu ser candidato à reeleição no Rio ou por Senado. Sou eleito sem sair de casa, dado a situação que eu cheguei de aceitação junto à opinião pública. Mas, pela minha situação, eu estaria enganando Vossa Senhoria. Por isso que eu estou me aventurando desse lado. Problemas? Teremos. Agora imagine eu sentado na cadeira presidencial, ver seu Renan Calheiros e falar: ô presidente, eu quero o Banco do Nordeste. Eu vou dar para ele o jabá, ok? Ou lá o Leonício Oliveira, que já vem me criticando também, querer uma outra coisa qualquer, ok? O seu Jucá, o elemento é líder dos últimos governos em 20 anos e tem seu estado numa situação de penúria, que nem energia elétrica tem, não tem nada. Negociar o que com esse cidadão? Não dá para negociar isso aí, porque eu estou negociando que não é meu. Se o Brasil fosse meu, eu poderia negociar a ministração de vocês. E a consciência que nós temos que ter é que o patrão são vocês. O senhor tem que ter respeito para conversar com uma autoridade, mas a autoridade não é o patrão dos senhores. Okay? Vocês que são o nosso patrão. E obviamente, né? É a minha proposta, pode ter certeza, o capitão velho aqui não vai mudar, mas não vai mesmo, ok? E estou fazendo a coisa certa e tenho consciência que estamos no caminho certo. Bolsonaro? Sim. Boa tarde, capitão. Na verdade, 2 questões rápidas para o senhor. A primeira, se a gente pode tirar uma foto aí na frente do senhor depois. Eu não tiro foto com careca. Boa, boa. A segunda... O Onix está mais ou menos assim já também, né?
Vai fazer empréstimo, mãe, para ficar na minha aqui. Então, a segunda questão é uma coisa bem rápida. Primeiramente, meu nome é Roberto. Eu sou supervisor de segurança privada, sou vigilante há 15 anos. Estou com orgulho porque eu estou de férias, tá? Colégio da segurança. Estou alterado. Eu tenho 37 anos, eu voto já há 20 anos. Sou eleitor desde os 16 e sou um dos responsáveis pela porcaria que está até hoje, porque eu sempre votei nulo ou branco, sem dar a mínima importância para a eleição. Desde que conheci o seu trabalho, desde que tenho lhe acompanhado, eu tenho uma página que administra São Leopoldo RS, Bolsonaro 2018 no Facebook, já derrubaram 4 vezes, a gente está botando no ar de novo, só tem 100 curtidas, mas a gente está batalhando lá. Então o que eu quero dizer é o seguinte, não sei se tem mais alguém de São Leopoldo aqui, demonstrar para o senhor a confiança do nosso povo, que nós temos no senhor, particularmente falando, 20 anos depois, sendo eleitor, é a primeira vez que eu vejo um candidato, alguém que realmente me representa, faz eu querer olhar para a bandeira do meu país novamente, como eu fazia quando era criança, antes de entrar na sala de aula, quando tocava o hino nacional. Hoje eu não vejo mais isso, eu tenho que ensinar meus filhos em casa sobre isso, porque as escolas não ensinam. Então, depois de tanto tempo, o senhor finalmente resgatou o nosso patriotismo, a esperança que a gente pode ter num país melhor, longe da corrupção, livre da corrupção, a começar com 2019, para o senhor finalmente tomar posse lá em janeiro, se Deus, Nosso Senhor quiser. Eu gostaria de pedir para casa, se não for muito abuso da bancada, 5 segundos de uma breve continência para o capitão, senhores. Por favor. Obrigado aí. Depois te paga 10 lá fora. Valeu. Só um minutinho, mais uma pergunta. Próxima pergunta aí, Giovana. Fala pra não votar branco nem Lula. Aqui no fundo, deputado Jaime Orandi. Deputado, aqui ó. Ensino sobre a ética. A volta aos currículos escolares da educação moral e cívica, do civismo, respeito à autoridade com responsabilidade, liberdade com responsabilidade, direitos e deveres em equilíbrio. Isso volta para os bancos escolares? Eu estou com 63. Qual a tua idade? Eu estou com 63. Qual é a tua idade? Legal, tá. Mais ou menos a minha idade. Eu estudei na cartilha Caminho Suave. Alguém estudou na cartilha Caminho Suave aqui? Cada lição tinha uma lição de vida para todos nós. Estudou, né? Tá certo? Eu sou do tempo que no caderno tinha a bandeira do Brasil, tinha o hino nacional, o hino da bandeira, tá? Tinha educação moral e cívica, o SPB. Isso nós temos que voltar a botar na escola. Professor... Vamos para uma realidade aqui. Aqui nós temos o Colégio Militar de Porto Alegre. Nós temos acho que 13 colégios militares no Brasil. Temos as escolas das polícias militares, do Corpo de Bombeiros Militares. E temos também, basicamente no estado do Amazonas e Goiás, as escolas militarizadas pelas polícias militares. São a que tem as melhores notas em qualquer prova, que percentualmente tem a maior quantidade de aprovados para universidades. Por que isso? Porque lá tem aqui disciplina. O que nós pretendemos fazer, aí tem que buscar convênio com o Estado, tá? Com municípios também, dá para chegar nesse ponto, e começar a botar algumas dessas escolas. Você não pode botar em todas, nem nós queremos, mas talvez em grande parte dos municípios dá para botar isso daí. E só botando isso aí, a nota dessa garotada subindo, como acontece no Colégio Militar, aconteceu no Colégio Militar de Pelém, que há 2 anos foi inaugurado, a nota dos demais alunos cresceu em outras escolas, porque os pais começaram a exigir que o garoto estude para passar para o Colégio Militar. Sem que ela aqui disciplina, não tem como a gente falar que a garotada vai aprender algo que realmente interessa na sala de aula, que pese, né? Parte dos professores conseguir fazer isso, mas a grande parte não. Como é que isso foi esculhambado ao longo do tempo? Aquela velha história de eleição para garotinho votar quem vai ser diretor em sala de aula, acabar com a figura da reprovação. Em São Paulo, até há pouco tempo, o que existia lá? A escola que aprovasse aproximadamente 95% dos alunos, os professores acabavam tendo 14º salário.
Então tinha professores, nem todos, que acabavam corrigindo provas da turma toda, 40 alunos, em poucos minutos, porque eu não queria perder o 14º salário. E nós sabemos onde isso chegou. Tá? E no meu tempo, se levantava quando o professor ou a professora entrava em sala de aula. Eu tenho que buscar resgatar isso. É fácil? Não é fácil. Temos que ter um ministro da Educação, eu não tenho a menor ideia quem seja, estamos aguardando aqui o Onyx, né? Quem poderia ser essa pessoa que, usando uma figura de linguagem, tem que entrar com lança-chamas lá no Ministério da Educação e botar para correr o Paulo Freire. Até você pode ver, nas provas do tal do PISA, que é aquele programa internacional de avaliação de estudantes, são aproximadamente 70 países, nós estamos nos últimos lugares em matemática, em ciência e linguagem. Se perguntou há 3 anos para a garotada da 9ª série, em média 15 anos. Regra de 3. $1 vale R$3, $4 vale quantos reais? 70% errou. A mesma coisa interpretando o texto em ciência. E quando nós fomos com ônibus aqui, lá para a Ásia, e fomos conversar com ministros da educação desses países, fomos em sala de aula, a gente vê no próprio semblante da garotada que aquela garotada tem futuro. Mas se for para o nosso lado aqui, poucos garotos têm futuro no Brasil. Isso tem que começar a ser mudado e resgatar, obrigado pela pergunta, aquilo que tínhamos há 40 anos atrás. Muito melhor disso que nós temos hoje em dia. Mais alguma pergunta? Boa noite, meu presidente, meu futuro presidente, quem sabe meu futuro sogro. Um casado e 3 solteiros. Pode escolher. Opa, eu achava que era só o Dudu, mas ok. Não, tem o Flávio e tem um tal de Jair também, que é o 04. Né? Que ninguém sabe, né? Bom, a minha pergunta é a seguinte: o que, no seu plano de governo, qual a melhor ação a tomar para exterminar com o tráfico de drogas e qual o seu plano para dependentes químicos? Primeiro, começar pelo final. Você tem que dar atenção a quem caiu no mundo das drogas, buscar uma maneira de recuperar. Tem, em grande parte, as igrejas evangélicas, tá? Tem outras entidades que participam disso também, não tem qualquer participação do Estado, mas é um tratamento caro e pouca gente sai das drogas. Então, o caminho melhor que tem a fazer, né? Lógico, não esquece essa área, é a questão da prevenção. Quando se fala em fronteiras, o Exército tem que tomar conta. São 17 mil quilômetros, não é fácil. Mas se nós tivermos uma política para as fronteiras, como o americano tem, e olha que tem uma fronteira bem menor do que a nossa, tem que você diminuir a entrada de drogas no Brasil. Acabar? Não vai acabar. Agora, não passa pela nossa cabeça qualquer possibilidade de legalizar as drogas no Brasil. Aê! Uhul! Isso, comandante! Boa noite. Primeiramente, é um prazer poder fazer essa pergunta para ti. Eu tenho 15 anos, vou fazer 16 dia 1º de maio, vou fazer meu título até dia 9, para poder votar no senhor. E tem 2 coisas que eu quero falar. A primeira, tu não quis tirar uma foto com ele porque ele não tem cabelo, que eu ainda tenho bastante. E a segunda é que eu estava vendo uma entrevista sua no Pânico na rádio, né, no caso, e que tu falou que achava que não era problema ter apenas 10 segundos na televisão. Eu até concordo com o senhor, mas tem muita gente, na minha opinião, te apoia na internet que não vai poder votar. Então, tu acha que isso vai ser um problema? Tu acha que isso tu vai conseguir, sei lá, poder ter mais votos de jovens? Então, o que nós não queremos é fazer um acordo com o partido, depois ter que entregar o Ministério de Ciência e Tecnologia, entregar a diretoria da Caixa Econômica para aquele partido mesmo que a gente não quer. A gente prefere não chegar do que chegar devendo lá, enganando vocês. Nós temos que correr esse risco. Tá? Eu acho que dá para a gente fazer isso. Eu tenho notícia de gente do interior do Brasil, até do Nordeste, que é uma região ainda muito simpática ao PT, tá? Mas está diminuindo isso,
em locais que basicamente não pega, não tem telefone celular, tem dificuldade, e temos uma certa aceitação nesses locais. Eu acho que até lá dá para a gente ganhar simpatia, mais do que isso, a confiança dessas pessoas. Porque os ataques não é que vão continuar, eles vão se avolumar. Qualquer brincadeira que eu faço, eu evito fazer brincadeira, até obrigado pela brincadeira do Careca, ele não reagiu, né? Tá certo? O pessoal potencializa. Eu dei uma semana uma entrevista para um jornal do Espírito Santo. Até não compareceu ao evento segunda-feira, porque lamentavelmente meu chefe de gabinete, também um capitão do Exército, 20 anos comigo, faleceu. Tá? Era mais que um funcionário, era um irmão e por vezes, por ser mais velho do que eu, até um pai. Até não fui lá. Mas falei sobre a questão de arma nos Estados Unidos. A pergunta foi essa. Lá, em muitos estados, cada estado faz grande parte das suas leis, né? Eles estão armando os professores de escolas. E perguntou o que eu achava disso. Falei, olha, eu nos Estados Unidos, se eu fosse presidente, sugeriria sim que os professores se armassem. Porque esses fascínoras vão nesses locais onde não tem armas. Manchete de jornal. Bolsonaro quer armar professores no Brasil. A gente vai continuar, ele tem que responder. Bolsonaro tem uma funcionária fantasma em Angra dos Reis. Tá? Daí quando eu fui surpreendido pela notícia, ligo para Brasília, capitão Jorge, né? Jorge, como é que está a situação da funcionária Valderice, que não foi encontrada lá no local de serviço dela? Ele falou, olha, de acordo com o boletim administrativo de dezembro, ela está de férias até final de janeiro. Então não é fantasma. Aí não cabe a mim saber onde ela está. Ela vai para onde quiser, para dentro ou fora do Brasil. Mas a Folha de São Paulo vai que tem uma funcionária fantasma no gabinete. Tudo bem. Ou também que eu tenho uma mansão em Angra dos Reis que vale 10 milhões. Eu vou ganhar muito dinheiro se alguém me der 1 milhão agora aqui, eu estou vendendo a mansão lá. Vai 2 apartamentos na Barra de Tijuca que tem um valor de 5 milhões cada um. O MP em 2015 investigou, foi atrás, que é só um elemento que eu não posso sonhar em fazer algo errado, não penso fazer, tem que tomar um cuidado específico. Foi lá e disse que os valores de compra na época, dada a situação, etc, é compatível. Assinado, Rodrigo Janot. A Folha ignora e bota para frente o negócio. A Folha diz que eu estou rodando o Brasil gastando verba da Câmara. Não diz que o ano passado a minha verba foi de 400 mil. Gastei metade. Não recrimino quem gastou ela toda. Cada um responde pelos seus gastos. E não tenho usado o recurso da Câmara para viajar. Mas diz que uso. Eu tenho que explicar. Agora, até que se estivesse usando, é um direito meu, porque eu não estou em campanha. E como deputado federal, eu devo satisfação a todo o Brasil. Eu não sou deputado estadual e nem senador que cuida do seu estado. E isso seria legal. Mas eles jogam, te acusam, e eu tenho que passar explicando que aquilo não era verdade. Graças a Deus, o garoto perguntou agora há pouco, temos a internet aqui que nos dá essa possibilidade de rapidamente desfazer isso daí. Vamos tirar uma fotinho? A foto hétero? Outra pergunta? O senhor aqui que decide se tem mais pergunta ou não. Tem o comando aqui. Como é que nós vamos abrir para mais uma pergunta. Mais uma de isso aí. Senão nós vamos atrasar o outro evento. Bolsonaro, boa noite. Apenas para reforçar e colocar algumas coisas. Em primeiro lugar, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a compra da arma é livre. Qualquer um pode ter, a gente sabe disso. Aqui no Brasil é proibido. Aqui no Brasil nós temos 60 mil mortes por ano. Nos Estados Unidos nós temos 5 mil. Armar o cidadão de bem é uma obrigação do Estado. Quem é de bem pode ter a arma que quiser em casa, que não vai fazer besteira. Se falou em governabilidade aqui. A governabilidade se adquire em primeiro lugar com a confiança do povo. Posso dizer para vocês porque eu tive um tio que foi ministro. Ele passava todos os fins de ano aqui no Natal, o Higino Corsetti, ministro das Comunicações. Uma vez eu perguntei para ele, mas tio, o senhor é um colono como nós, tenente-coronel do Exército, assume o Ministério das Comunicações, aquele rolo que é Brasília,
se sabe que essas concorrências estão todas viciadas, como é que o senhor se conduz? Afinal de contas, o senhor é um dos nossos aqui. Ele disse assim, quando todo mundo sabe que lá em cima é sério e é para valer, 80% da corrupção é extinta na hora. Os outros 20% são coisas que não conseguem se segurar, ou pelo menos tem que se cuidar. Terceiro lugar, sobre o problema de drogas e segurança no Rio de Janeiro. Algum candidato tem que começar a falar na causa. Alguém tem que dizer, sociedade, vocês têm que cuidar dos vossos filhos. A família é responsável, porque se tem droga, tem mercado, tem traficante, é porque tem mercado. Isso tem que ser atacado, lógico, a longo prazo com educação. Mas alguém tem que dizer e chamar a atenção de que o problema das drogas começa na família. Bom, apenas algumas coisas que eu queria colocar. Gostaria de lhe dar uma ideia acerca de como combater e como dar segurança, agregar segurança, principalmente a quem cuida da segurança. Nós temos a Comissão dos Direitos Humanos. Nós precisamos estruturar uma Comissão dos Deveres Humanos, que dê segurança ao policial, a todos que tratam, que dê a garantia jurídica. Politicamente é uma comissão que vai atuar como a Comissão de Direitos Humanos, mas pensando do lado da vítima, e não do lado como é hoje, do bandido. Essa é a sugestão que eu gostaria de lhe dar. Pessoal, estou finalizando aqui, que é a última pergunta já, e a gente está indo para o próximo lugar onde o Jair vai fazer um outro evento. No comecinho desse evento, no comecinho dessa live, eu não consegui entrar ao vivo porque na hora minha internet falhou, e a primeira coisa que o Jair comentou foi a prisão, a determinação da prisão do ex-presidente Lula. Então ele começou esse discurso falando que nós tivemos hoje uma boa notícia, que foi a decretação da prisão do ex-presidente Lula. Vocês não vão ver, porque infelizmente na hora que eu cliquei para começar o ao vivo, não deu tempo de pegar essa fala dele. Mas a plateia ficou bastante feliz aqui em Caxias do Sul. Por onde a gente passou hoje o dia todo, realmente o Jair teve uma recepção muito calorosa, diferenciada, e a gente quis mostrar isso para vocês aqui na página da Joyce. Meu nome é Carla Zambelli e, enfim, vocês vão ficar aí com as notícias da página da Joyce, logo logo ela entra com o jornal, e a gente quis mostrar para vocês um pouquinho de um dos pré-candidatos à presidência, Jair Bolsonaro. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.